Da coluna do professor Antônio Delfim Neto, nosso consultor em economia aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Bom dia, Thaís. Bom dia à mesa e bom dia ao Brasil. Professor, quero muito ouvi-lo a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal, que ontem suspendeu a execução das chamadas emendas de relator. O senhor que já passou pelo Executivo, pelo Legislativo, conhece o orçamento, o que o senhor achou dessa saída encontrada pelo Congresso para entregar emendas a parlamentares e também da decisão do Supremo Tribunal Federal? Eu acho que a decisão do Supremo foi perfeita. Na verdade, é preciso que haja uma transparência absoluta na utilização do recurso público. É uma condição imposta pela Constituição. O Supremo simplesmente lembrou a gente que a Constituição do Brasil, de 88, que exige a absoluta transparência do uso de recurso público. Nada pode ficar embaixo do pano. Professor, muito bom dia. A gente observa nessa decisão do Supremo um outro aspecto assim, institucional que me parece bastante sério, bastante grave, né? Porque, na verdade, essa decisão suspende a execução parcial de uma lei que foi aprovada pelo Congresso, foi sancionada pelo presidente da República. E a suspensão da execução dessa lei é uma suspensão, baseada em suspeita de fraude. Os ministros afirmam isso sem o menor pudor, né? Ou sem o menor limite assim, de prudência. Eles escancaram a suspeita de fraude, de que é como se o Congresso Nacional, confirmando aquela suspeita que muita gente tem, sobretudo as pessoas menos... aquele conceito, né, que o senso comum tem da classe política, como se aquilo ali fosse de fato um agrupamento ali de ladrões do dinheiro público, né? Com uma decisão como essa, para ser correta e justa e tendo em vista o convencimento dos ministros do professor Delfim, não seria o caso além de suspender a execução da lei, mandar o Exército cercar e prender todo mundo no Congresso Nacional? Porque, olha, ontem o Congresso teve tratamento de bandido, né, nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal. É claro que a transparência é um princípio até constitucional, tem que ter transparência mesmo, né? Mas a decisão foi grave demais no sentido da suspensão de uma lei orçamentária em vigor, em execução. Não seria o caso de uma medida mais drástica por parte do Supremo Tribunal Federal em relação aos parlamentares do Congresso? Eu não creio que seja necessário. No fundo, é preciso uma harmonização, não é, Cláudio? Eu acho que a decisão do Supremo foi correta. O Congresso, eu acho que vai ter que realmente rever os seus comportamentos. Agora, você tem toda a razão quando diz nada disso seria ser na base de uma guerra como está sendo. Tudo isso devia ser muito melhor ajustado entre os poderes. Mas, infelizmente, é o que nós temos, né, Cláudio? Professor Delfim, bom dia, é o Pedro. Eu queria falar sobre a PEC dos precatórios, que o senhor passou na Câmara e agora vai para o Senado, né? É a alternativa que se tem aí para pagar os R$400 do Auxílio Brasil? O senhor vê tranquilidade no Senado, desafio para essa proposta lá na Câmara Alta? Eu acho que é fundamental que ela seja aprovada, mas que se respeite o teto. Não é possível usar simplesmente a necessidade de pagá-los que justifique a queda do teto. As pessoas precisam entender o teto de gastos introduzido no governo Temer é uma medida, é uma âncora da situação fiscal. Se nós deixarmos cair o teto, ele vai cair em cima de nós. Professor, o senhor acha que da forma em que foi colocada e aprovada a PEC dos precatórios cria um desrespeito ao teto? Pode criar. É preciso que ele seja dentro do teto. O senhor sempre fala, né, professor Delfim, sobre projetos para o Brasil. Nós estamos carentes de projetos, né? E a gente começa a observar esse debate eleitoral. Estávamos falando agora sobre isso. Hoje é o dia da filiação do Moro ao Podemos, né? A possibilidade dele participar da política.
fica essa história remoendo, mas projeto mesmo para o Brasil a gente não vê sair do papel, né? Eu acho que a participação do Moro na política é absolutamente natural e legítima, como a de qualquer brasileiro que queira participar dela, não apenas como votante, mas como participante ativo. Não vejo nenhuma dificuldade no que o Moro está fazendo. O Moro está caminhando na direção de conquistar uma posição política. Ele deixou de ser o ministro, hoje é um ministro sobre os quais há sérias dúvidas de comportamento por sua conivência com o Ministério Público, mas é um papel absolutamente legítimo. Ele agora está indo para o caminho certo. O juiz não pode ser político. Quando ele quiser ser político, tem que deixar de ser juiz. Felizmente, hoje ele não é mais juiz. Agora, professor, o que incomoda muita gente é o fato de o Sérgio Moro ser mais um daquelas pessoas, né, que se aproveitam, estão ali aproveitando-se da sua popularidade, etc. e tal, do conhecimento, né, para se lançar vai que isso pega, vai que isso cola, né? Aí não há um risco de termos mais um presidente inexperiente que vai ter problema de relacionamento com o Congresso, 4 anos de crise, sem conseguir aprovar nada, aquela confusão que sempre marca as presidências de outsiders da política? Eu acho que você tem toda a razão. É por isso que seria preciso uma quarentena. E longa. Na minha opinião, devia ter uma quarentena de pelo menos 4 anos. Não é possível, na verdade, você exercer uma função de julgador, conseguir, com uma combinação horrorosa entre o juiz e o Ministério Público, conseguir uma publicidade gigantesca e poder aproveitá-la, na verdade, abusando da honestidade da sociedade, abusando da ingenuidade da sociedade. Professor Antônio Delfim Neto está conosco sempre aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, analisando o cenário do Brasil. Obrigado, professor. Um abraço para o senhor. Até semana que vem. Um abraço à mesa e um abraço ao Brasil. Rede Bandeirantes de Rádio.